Alguém já mentiu para te prejudicar? Meu nome é Java, sou advogado e jornalista. Nesse episódio vou mostrar a reportagem proibida, o vídeo gravado em audiência do depoimento da testemunha de acusação contra mim, o senhor desembargador Orloff Neves Rocha. Veja no termo de audiência que foi vedada a divulgação não autorizada dos registros audiovisuais, ou seja, a divulgação desse vídeo foi proibida. Também foi decretada a minha revelia para eu não participar do processo e nem contraditar a falsa testemunha. Por isso, esse vídeo é a única oportunidade que tenho de mostrar para o público o crime de falso testemunho do desembargador Orloff, num processo criminal em que foi condenado um inocente e inocentado um culpado. Antes de mostrar o vídeo da reportagem proibida, vou contar a história para explicar por que sou inocente das acusações contra mim. Eu tinha uma ação no Juizado Especial da Comarca de Ceres, em Goiás. Talvez você saiba, talvez não, os Juizados Especiais foram criados através de uma lei para aproximar o povo do Poder Judiciário. Essa lei é tão bacana que, através dela, você pode entrar sozinho com uma ação sem precisar de advogado. O fato é que eu precisava falar com o juiz do juizado. Na época era o Dr. Lázaro Alves Martins Júnior. Porém, eu ouvia falar coisas absurdas desse juiz, que não atendia ninguém, que maltratava as pessoas e que até os advogados tinham medo dele, porque ele se descontrola quando tem interesse na causa. Daí eu fui ao gabinete do juiz do Juizado Especial no Fórum de Ceres. E para me precaver, eu gravei a conversa. Ouça como foi a conversa com a secretária do juiz. O juiz daqui, ele não recebe, o juiz do Juizado Especial, ele não recebe as pessoas do povo, é isso? O doutor Lázaro não recebe. Na oportunidade, eu mostrei que estava gravando e deixei isso bem claro para demonstrar que não estava agindo de má fé. Ouça. Você tá gravando? Já gravei. Em seguida, eu esperei o juiz Lázaro no corredor do fórum para falar com ele, quando de repente saiu do gabinete o Dr. Orloff, à época juiz diretor de foro e hoje desembargador. Então eu cumprimentei o Dr. Orloff e pedi para falar com ele, na presença do juiz do Juizado Especial. Nesse momento, o Dr. Orloff confirmou que o Dr. Lázaro não recebe ninguém porque o procedimento dele é esse. Escute como foi a conversa. Excelência! Olá, doutor Jal. Como vai, senhor? Eu vou bem, senhor. Eu vi que o senhor deseja. Eu queria conversar com o senhor. Não fala. Bem rápido, que eu estou com pressa. Questões administrativas. Eu queria aproveitar até que o doutor Lázaro está... Você quer falar com o doutor Lázaro? Então, é porque os servidores aqui do juizado, né? Quando eu procurei o juiz do juizado, falaram, não, o juiz não recebe ninguém. Jal, mas é o seguinte, o procedimento do doutor Lázaro é esse. Você entendeu? Enquanto isso, apareceu o juiz Lázaro no meio da conversa, dizendo que é ruim mesmo, que não atende ninguém no gabinete dele. Ouça. Ele está dizendo questões administrativas. Foi no juizado, queria falar... Porque estavam pintando a figura do juiz uma pessoa... Não acredito. É a maneira dele. Eu sou ruim mesmo, né? Quem te levou mal? O senhor é advogado? Excelência, eu sou uma pessoa do povo. Se o senhor for advogado, eu atendo. Porque se não for advogado, eu não atendo no meu gabinete. Mas o juiz não quer ser uma pessoa do povo, vai com a vara de fato, né? Não, o senhor pede, faz o seguinte, eu vou para onde eu me inscrever. O senhor é do povo, mas o senhor está vendo a lei de forma distorcida. Viu, Jal? O que você quiser, requer. Eu estou aqui para aprender, ó. Quando o juiz Lázaro saiu da conversa, o juiz Orloff falou mal dele. Escute o que o juiz Orloff me orientou. Eu sou um juiz que atendo pais, que atendo advogados, e todo mundo. Eu atendo. Minha porta fica aberta direto, para você ver. O doutor Lázaro é porta fechada e não atende parte. Não Aqui é uma cidade interior, então. Não, mas é o jeito dele, vamos respeitar. Só atende advogado. O juizado, eu não tenho nada com o juizado. Ele é o juiz do juizado. Então, aí E eu sei que o senhor não pode, porque ele é seu pai. Você não pode fazer, Não é isso. Eu vim aqui reclamar do juiz. Não, mas não, quer dizer, nós somos autoridades equivalentes. Eu não tenho poder nem sobre ele, nem sobre mim. Agora, acima de nós, tem um tribunal, tem corregedoria, tem CNJ, essa coisa toda. Você entende? Agora, o padrão dele, outro dia, não sei quem veio aqui, uma pessoa conhecida,
Aí eu queria conversar com o doutor Lázaro, eu falei assim, ó, o doutor Lázaro não atende não, é melhor você pedir para o seu advogado, eu falo com o advogado. Você viu, ele falou, eu tô claro, falou. Ele falou, mas eu estou no meu direito de contestar como cidadão. Você pode. Porque ele é juiz de juizado, agora, ele eu não é. não tenho atuação nenhuma, é desligado. O juizado é como se fosse assim uma vara separada. E ele que responde pelo juizado. Agora, o que eu te aconselho? Tudo que você quiser, ou pleitear, é por escrito. E foi seguindo a orientação do juiz Orloff que eu apresentei uma reclamação disciplinar por escrito ao CNJ, juntando esse áudio e a conversa que tive com uma advogada. Eu printei essa conversa na qual ela afirmou que, abre aspas, ele é superestrela e em séries, não atende partes nem advogado, fecha aspas. Daí o juiz Lázaro coagiu a advogada para fazer uma declaração registrada em cartório, desmentindo o que ela disse. Veja, está aí a declaração. Então o CNJ mandou a Corregedoria da Justiça Corporativista de Goiás apurar o caso. Daí o juiz Lázaro manipulou as testemunhas para mentir. Veja o depoimento do desembargador Orloff ao CNJ. Ele passou a dizer que o Dr. Lázaro Alves Martins Júnior é um juiz competente, íntegro e trabalhador e que atende a todos que o procuram. Disse ainda o desembargador que não corresponde à verdade a alegação de que o Dr. Lázaro Alves Martins Júnior não atende às pessoas do povo. Assim, armaram um circo e a reclamação foi arquivada. A partir daí, o juiz Lázaro entrou com uma representação criminal contra mim pelo crime de denunciação caluniosa e pediu a minha prisão preventiva, conforme se vê na representação criminal assinada por ele. Então, a Associação dos Magistrados de Goiás publicou um artigo jurídico sobre o mérito da ação, emitindo juízo de valor, noticiando que eu dei causa a reclamações disciplinares e inquéritos contra juízes, imputando-lhes falsas denúncias, conforme se vê na matéria publicada no portal da Asmego. Eles informaram que, em agosto de 2011, nas representações feitas ao CNJ, eu afirmei que o juiz de séries não atendia as pessoas do povo. Obviamente, inverteram os papéis, o juiz passou a ser a vítima e eu o agressor. Sabe aquela história do poste que urina no cachorro? Desse modo, o processo contra mim foi instaurado e se tornou meio de alcançar uma finalidade predisposta, um verdadeiro jogo de cartas marcadas, onde já se sabia o resultado desde o início. Então foi convocado um juiz que já havia se declarado suspeito para ouvir as falsas testemunhas. Veja o documento assinado pelo juiz Jonas declarando que é suspeito. Entretanto, o Dr. Jonas, embora seja suspeito, participou do processo conforme o termo de audiência, onde ficou registrado que, por iniciativa dele, foi inquirida a vítima Lázaro Alves Martins Júnior. E foi nessa audiência que o juiz Lázaro, na condição de vítima, depois de destilar todo o seu ódio contra mim, ele confirmou que realmente não atende às pessoas do povo. Veja. Eu tenho a prática realmente de não atender indiscriminadamente todas as pessoas que vierem aqui. Agora vou provar que esse juiz não atende partes nem advogado. Veja a nota de desagravo publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, em favor de uma advogada contra a conduta praticada pelo juiz de direito da comarca de Séries em Goiás, Lázaro Alves Martins Júnior, que determinou a retirada coercitiva da advogada pela Polícia Militar de seu gabinete e do edifício do Fórum, em grave desrespeito às prerrogativas dos advogados. Quem presenciou o fato viu que o juiz expulsou a advogada aos gritos e ameaças, porque ele se descontrola quando tem interesse na causa. Eu acredito que relatei fatos verdadeiros ao CNJ, quando afirmei que o juiz de séries não atende às pessoas do povo. Entretanto, fui condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão pelo crime de denunciação caluniosa, com base no depoimento de falsas testemunhas que se sentiram à vontade para mentir em audiência, sob a instigação de um juiz declarado suspeito. Finalmente, assista a reportagem proibida com a falsidade testemunhal do desembargador Orloff no processo criminal do juiz Lázaro contra mim.
tarde. Boa Qual o tarde. nome completo do senhor, por favor? Orloff Neves Rocha. O fato é que, diante dessa situação, ele passou a representar. Representou contra o doutor Lázaro na corregedoria, representou no CNJ, sem motivo algum, baseado apenas no entendimento dele, ou em fatos falsos por ele criados, como, por exemplo, dizer que não atendia o povo, que só atendia rico, que não permitia que ele adentrasse lá no gabinete, etc. e tal. Tudo isso é conversa do Dr. Java, o famoso Dr. Java. Pois bem, essas representações tiveram andamento, parece que houve arquivamento aqui no CNJ, posteriormente parece que ele renovou. Eu me lembro que, certa feita, eu fui até convidado pela doutora Camila Lina para prestar um depoimento à corregedoria sobre esses fatos. E depois eu soube que o processo era arquivado mesmo, porque não tinha procedência as alegações do Java. Eu vou passar a palavra ao representante do Ministério Público para perguntas, doutor. Sim, desembargador, do conhecimento do senhor enquanto magistrado lá na comarca, o senhor sabe dizer se o doutor Lázaro e o doutor Christian, eles atendiam as partes, aos advogados, ao público em geral? Ah, sim, nós vamos em sérios, era uma O senhor quase pode dizer assim, apesar de uma comunidade jurídica, mas convivíamos todos assim como uma grande família. Tanto os juízes, o Ministério Público, os servidores, e sempre atendendo ao povo, abertamente, sem hora marcada, os advogados. Então, quanto a esse aspecto, tanto o doutor Lázaro quanto o doutor Christian não fazia restrição alguma a quem quer que seja. É impressão minha ou o nariz do desembargador cresceu? Confesso que errei ao acreditar na lei e nas instituições, porém não pratiquei crime algum porque agi no exercício fundamental de um direito. Porque é o Poder Judiciário quem deve dar o alento da justiça, a estabilização da segurança e na confiança na verdade. Quero aproveitar para esclarecer que, até onde eu sei, o juiz Christian atende muito bem as pessoas que o procuram, porque ele me atendeu sempre que eu procurei. Espero que o juiz Christian, assim como os demais juízes, entendam que estou aqui para me defender de uma condenação injusta e não para falar mal de ninguém. E fique bem claro que em Goiás ainda tem juiz honrado e que, no meu ponto de vista, o erro do Dr. Christian foi aceitar ser manipulado pelo juiz Lázaro com base em mentiras e no senso de superioridade de uma pessoa que demonstra ter problema de sanidade mental. Aliás, vou fazer uma provocação para os estudiosos da psicologia e psiquiatria. Qual o nome do distúrbio mental típico de pessoas manipuladoras que se utilizam do uso persistente de mentiras com a ausência de empatia com as outras pessoas? Segundo o dicionário, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Deixe seu comentário sobre essa anomalia mental que acometem muitas pessoas do poder que não fazem distinção entre certo e errado e não consideram os direitos, desejos e sentimentos dos outros. No próximo vídeo, vou trazer uma entrevista com um especialista em psiquiatria forense tratando sobre o tema. Por isso, se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos episódios em que vou relatar o corporativismo de trapaça, a corrupção desenfreada e o favoritismo narcisista. Por fim, peço ao Conselho Nacional de Justiça providências para apurar a conduta delituosa do desembargador Orloff Neves Rocha e ao Superior Tribunal de Justiça peço a condenação pela prática do crime de falso testemunho, capitulado no artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal,
com o acréscimo de 1/6 da pena, porque o crime foi praticado com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, que levou à condenação de um inocente. Passo a requerer ainda a fixação de valor mínimo de indenização pelos prejuízos sofridos nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, na importância de R$100 mil. Aos julgadores, peço deferimento. E a você que assistiu minha defesa até aqui, quero alertar que o que aconteceu comigo também pode acontecer com você. Portanto, peço para você compartilhar esse vídeo antes que seja removido, porque o juiz Lázaro, em conluio com a Associação dos Marajás de Goiás, ingressaram com uma ação para remover o meu canal do YouTube. Por isso, insisto em pedir para você se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio, se até lá eu não for preso ou assassinado.